Fala galera, beleza? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Lucas Maro, neurocientista, e no vídeo de hoje vamos continuar o assunto de periodização, aprofundando um pouco mais em periodização ondulatória. Primeiro vamos recapitular o vídeo anterior, se quiser ver ele, só clicar aqui em cima. Eu falei sobre periodização linear, as limitações que ela tem e sobre a pesquisa sobre grupos que periodizavam e que não periodizavam, e como a periodização, pelo menos no que foi estudado, não tem nenhuma influência na hipertrofia, é a mesma coisa o grupo que periodiza e o que não periodiza, mas ela tem benefícios para os ganhos de força. Os grupos que periodizam ganham mais força do que os grupos que não periodizam. E tem a comparação também entre a periodização linear e ondulatória, e os grupos que usavam periodização ondulatória tiveram ganhos de força maiores do que os que usaram periodização linear. No fim do último vídeo eu falei sobre algumas limitações desses estudos, e no fim desse aqui eu vou poder falar mais sobre essas limitações e o que a gente sabe sobre elas. Tá recapitulado, agora vamos ver como que é a periodização ondulatória. Pelo próprio nome você pode ter ideia de que é algo que vai subindo e descendo, ondulando. Na periodização linear a gente tem o volume diminuindo e a intensidade aumentando, e na periodização ondulatória a gente tem essa mesma tendência de movimento, só que a intensidade sobe, depois desce, depois sobe, depois desce, depois sobe, e a mesma coisa para o volume, ele desce, depois sobe e por aí vai. Então vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. A gente tem um mesociclo e nele a gente tem 4 microciclos. No primeiro a gente faz uma intensidade de 70%, depois 80%, então aumentou a intensidade, depois volta para 75%, depois vai para 85%. E ao mesmo tempo a gente vai diminuindo e aumentando o volume contrário à intensidade. Então a gente pode começar com séries de 8, depois séries de 4, depois séries de 6, depois séries de 2. Agora, ao mesmo tempo que isso é diferente da periodização linear, que anda só em um sentido, a gente pode ainda assim integrar os dois. Eu dei exemplo de um mesociclo, mas a gente pode ter, por exemplo, 3 mesociclos em sequência com esse paradigma da periodização ondulatória, e neles a gente aplica a periodização linear. Então a gente começou com 70, 80, 75, 80, e a gente pode aumentar a intensidade no mesociclo seguinte para 72,5, 82,5, 77,5, 87,5, depois a gente aumenta de novo para 75, 85, 80, 90. Com isso a gente está tendo esse aumento de intensidade ao longo dos mesociclos e as ondulações dentro de cada mesociclo. E a gente faz a mesma coisa para o volume. Então no primeiro mesociclo a gente vai fazer mais repetições do que no segundo, e no segundo mais do que no terceiro. Quando eu falei da periodização linear, eu falei que ela apresenta o conceito de aumentar a especificidade com o passar do tempo. Já a periodização ondulatória passa um outro conceito, que é a gente manter as nossas adaptações anteriores com um estímulo específico para elas. Então, ao invés de a gente ir sempre aumentando a especificidade para ter novas adaptações, a gente se preocupa também em manter as nossas adaptações anteriores, voltando com um estímulo menos específico. Então, ao mesmo tempo que a tendência é de aumentar a intensidade, a gente também tem alguns momentos que a gente diminui a intensidade e aumenta o volume, voltado para manter as nossas adaptações anteriores. Então a ideia dele é que a gente pode ter uma parcela pequena do nosso treino voltada para manter, de maneira específica. Agora vamos dar uma olhada nas limitações dos estudos de periodização que eu comentei no último vídeo. Um deles é que a gente não sabia se os maiores ganhos de força da periodização estavam ligados à periodização realmente, à variação dos parâmetros de treino, ou se estava ligado à maior intensidade máxima, porque nesses estudos a gente tem a intensidade média do grupo que periodiza e que não periodiza igual. Só que o grupo que periodiza, como em alguns momentos ele tem intensidade mais baixa, em outros ele tem intensidade mais alta. Então com isso ele teria os maiores ganhos de força, possivelmente. E a gente tem um estudo que foi muito bem feito para investigar justamente isso. A gente tinha um grupo que periodizava e outro que não periodizava, só que ele tinha essa variação de intensidades no mesmo dia de treino. Então, no mesmo dia, ele tinha séries mais pesadas e mais leves, enquanto que o grupo que periodizava tinha séries mais pesadas em algumas semanas e mais leves em outras. Esse estudo não encontrou diferenças entre os dois grupos, então é algo que indica que a periodização não é necessariamente algo que vai melhorar os seus resultados, é só uma maneira de organizar o seu treino. Uma outra questão que eu levantei é se essa diferença entre os resultados tinha tendência de aumentar ao longo do tempo ou de se manter. E tem um estudo que investigou bem isso. Ele tinha um grupo que não periodizava e grupos que periodizavam, 2 grupos que periodizavam. Um usava periodização linear e outro usava periodização ondulatória diária.
e nele foi medido tanto a força quanto a seção transversal dos músculos. A grande sacada dele para ver se essa diferença aumentava com o passar do tempo é que foram feitas medidas antes dos treinos, no meio dos treinos, então depois de 3 semanas e depois de 6 semanas. Então deu para ver como é que foi o ritmo de adaptação ao longo das primeiras 3 semanas e o ritmo de adaptação ao longo das 3 semanas seguintes. O que foi encontrado é que nessas 3 primeiras semanas, os 3 grupos tiveram bons resultados. Só que das 3 semanas seguintes, o grupo que não periodizou teve ganhos muito menores do que os 2 grupos que periodizaram. Então, com isso, a gente pode ter um indício de que a periodização é algo que vai aumentar os nossos resultados, principalmente no longo prazo. Ou no mínimo a variação dos parâmetros, já que esse grupo que não periodizava não variava os parâmetros, diferente do outro estudo que tinha um grupo que não periodizava e ainda assim tinha parâmetros variados na mesma sessão de treino. Agora, esses dois são estudos isolados, não dá pra gente tirar nenhuma conclusão forte, isso aí são só algumas especulações que dá pra gente fazer. Se você quiser ajuda para organizar a periodização do seu treino de uma maneira mais simples e eficaz, manda um e-mail em marombeirocientista@gmail.com ou preenche o formulário, que o link está aqui na descrição do vídeo. Se você curtiu o vídeo, se você está entendendo melhor a periodização agora, clica no curtir, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Aquele abraço e bora puxar uns ferros!